Você acabou de mostrar pra gente que quando uma obra ela é lida, ela tem que ser degustada no tempo adequado para você processar as informações. E aí depende da faceta. Pode ser religiosa, pode ser política, pode ser emocional, pode ser física, não importa. Mas tem um tempo de degustação. O que é, infelizmente, hoje, que está acontecendo menos. Tem um estudo que me marcou muito, que eu vi isso ano passado, que ao longo da história da humanidade mais recente, vamos pegar do século XX para cá, a cada ano a produção de conhecimento médio da humanidade foi aumentando, 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 aumentando. Do ano retrasado para o ano passado, pela primeira vez a gente produziu menos conhecimento. E, Que é e- e- estranho, né? muito estranho, Porque muito. deveria ser mais. Mas aí uma das teorias para poder afirmar a respeito disso e explicar é o seguinte: a gente nunca teve tanta informação. Informação tá absurdo. Só que a gente passou a ter menos conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Hum. Informação é você pegar por acaso a tela do celular e começar a fazer assim: ah, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é informação. Conhecimento foi o que você disse. É pegar a obra, degustar a obra, transformar aquilo numa mensagem que muda você. E isso é conhecimento. E então, esse tempo agora de degustação da obra, de aprender a obra, de ler e reler a obra é fundamental. Então, é importante é pegar e assistir 1 milhão de animes. Talvez, talvez 500 mil só, talvez 100 mil, mas que eu dê o tempo do anime, de alguma forma, me tocar. Ou então, assim, tá, esse anime aqui é só pra me divertir. Beleza. Mas se todo anime vira só diversão, no sentido que não tem nenhuma informação que tá aderindo aqui, deve ter algo errado. Tem algo errado, com certeza, porque o Porque essa principal do informação, ela, anime é ela, isso. ela tá batendo e voltando, essa informação não tá virando conhecimento. É claro, toda obra que você vai ler, tu pegar, refletir, não, claro que não, pô. Tem hora que a gente só quer relaxar. Puxa, claro, quer dar uma risada, quer ver um One Punch Man. Pronto, acabou. Sem sentido aquilo. Mas tem hora que aquela informação tem que trazer alguma coisa pra gente. Você falou o exemplo de experiência de vida. Quantas são as obras, quer sejam animes, mangás, livros, filmes, em que você vê mais de uma vez ao longo da vida e a informação que ele te dá é diferente Isso, e a maneira como você processa virando conhecimento é diferente. com certeza. Senhor dos Anéis, por exemplo, tem aquele momento em que o Frodo, o Sam e o Gollum, o Sméagol estão andando por um pântano. Aí o Frodo cai no pântano, na hora que ele cai no pântano, tem como se fosse uns espectros mexendo, puxando e tal, ele é puxado lá pra fora e tal. Aquele é um momento, uma referência, um fato real. O fato real de que o autor da obra, o Tolkien, participa da Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas achavam que a Primeira Guerra Mundial seria equivalente às guerras anteriores. Vou lá e tal, vou tirar uma onda, daqui a pouco eu volto no verão. E foi uma guerra de trincheira em que eles passavam semanas numa só trincheira, a guerra não avançava, as pessoas morriam e foi o momento em que os amigos dele todos morreram. Ele ficou preso numa trincheira Ah, por dias com o corpo dos caras, com os corpos dos caras ao redor. ele fez uma referência à própria vida A dele. própria vida dele, que falou assim: "Cara, o que eu faço agora? Eu vou com eles, eu fico, o que que eu faço aqui?". Então tem toda uma pegada naquele momento, que é uma pegada inclusive espiritual, que a obra possui. Assim, para ele ter forças para poder continuar e alguém vai ter que tirá-lo de lá. A lembrança de filhos, família, a pegada religiosa dele, que é simbolizado por alguém puxando ele para fora. Olha que fera, olha o simbolismo Insano, daquilo. absurdo. Quantos buracos a gente se mete na vida de forma consciente ou inconsciente, que só às vezes a gente não tem força. E de repente alguém te puxa para fora. E quando você vê isso numa obra, assim, isso transcende a física. Com certeza. Uma experiência toda que fala assim: caramba, a obra podia ser degustada sem isso? Podia. Mas na hora que você tem esse detalhezinho, você fala assim: ok, ficou melhor. Ficou mais gostoso isso aqui. Fica. Cara, Quando a experiência é mais eu sou completa. o cara que assiste 1 milhão de animes 1 milhão de vezes. Eu vou repetindo anime, anime, anime toda hora. E é muito doido, cara, porque, por exemplo, tem anime que eu assisti há 10 anos atrás que eu tive uma experiência. Eu assisto 10 anos depois, eu tenho outra. Então vai mudando, porque, tipo, a gente é moldado por todas as experiências da vida e tal. E a gente começa a captar mensagens que a gente não tinha captado antes. Perfeito. Então eu gosto muito, cara, de ficar reassistindo justamente por isso, velho. Eu acho, Full Metal Alchemist é uma obra que ela tem uma pegada filosófica que chega num momento que você fala bem assim: para, que eu preciso ver isso aqui. Na hora que você vai, por caso, para Berserker, tem hora que você mergulha nas trevas ali, que você fala assim: deu, por hoje deu, deixa eu passar mais uns meses sem ler esse negócio. Porque ele vai te mostrar um lado da natureza humana, que é um lado que te choca pra caramba, ele mexe contigo de um jeito que você tem que parar um pouquinho. Isso me lembra, por exemplo, um filme década de 70 chamado Laranja Mecânica. Esse filme, naquele momento, ele tinha uma pegada que ele tinha um único objetivo.
Você vem com a década de 60 tudo organizadinho e tal, algumas críticas, mas década de 50 perfeitinha, 60 algumas criticazinhas, e a década de 70, você fala, cara, vamos quebrar com essa ordem toda. Então, a Laranja Mecânica te mostra uma violência de forma gratuita. Aconteceu. Só que na década de 70, na hora que você vê os jornais hoje, tem isso nos jornais. Mas naquele momento era mostrando, olha para onde a gente está indo. A gente está caminhando para um momento na nossa vida em sociedade que a violência virá uma coisa assim completamente de graça. E hoje passa, na hora da virou, janta. de fato. Virou. Ó, o fulano de tal matou não sei o quê, o fulano de tal sequestrou a fulana, porque ela não sei o que foi. Eu disse, caramba! E hoje é tão comum que a gente banalizou. Mas naquele momento a obra dava essa informação pra gente. Então, olha a relevância da obra naquele momento, nos fazendo pensar a respeito das coisas, né? Acho isso fantástico. Fato. Muito foda. Parece que na arte parece que eles prevê o futuro, né? É. Muitas vezes a arte, ela mostra algo que a gente fica meio que, sei lá, será? Igual deve ter acontecido na época, né? E o futuro tá aí pra provar que seguiu mais ou menos essa linha, né? O One Piece tem um pouco disso, uma vez que a gente começa com uma obra em que assim, é um piratinha que estica. Tá bom. Eu só assisti One Piece porque um amigo falou assim, segura, segura. Eu falei, cara, tá muito chato isso, cara. Não, Pô, não é tem que possível. chegar nos 600 pra ficar bom. Aí ele falou, segura até aqui, segura até aqui. Eu falei, só porque ele era muito brother. Que eu falei, aí chegou uma hora que eu falei, eita, eita, É isso. eita, eita. E agora cada vez mais. Quando chega no arco dos Homens Peixe, a crítica que ele faz, a questão das raças, é um tapa na cara da gente. E agora ele tá indo para um caminho, que é um caminho assim, olha, só pra te mostrar uma coisa. Eles têm uns barcos, são piratas e tal, só que isso aqui é um mundo pós-apocalíptico, tá? Só pra te mostrar. Isso é S- insano, cara. Só pra te dizer que isso aqui é um mundo pós-apocalíptico. Aí você fala bem assim, cara, mas que viagem, nada a ver, nada a ver. Tem certeza? Na hora que você vai pra Dr. Manhattan, como é que é a obra Dr. Manhattan do Watchmen. o Watchmen, você tem aquele relógio do apocalipse, né? E tal. Assim, cara, quanto mais próximo você tiver dali da meia-noite, significa dizer que o mundo tá chegando num momento complicado e hoje a gente tem armas nucleares, e isso já na década de 70, já era claro isso, na década de 80 chegou a um ponto que era um auge daquilo, que a gente pode acabar com o mundo várias vezes. A bomba de Hiroshima, que simplesmente pulveriza uma cidade, ela é um É traque. fraca comparada Comparada. com o atual. Chegou um momento na história da ciência, das armas, que o pessoal falou o seguinte, ok, para, vamos conversar, porque o negócio está ficando tão complicado que nós temos agora uma arma que é baseada em outro princípio, porque se usava algo chamado fissão nuclear. Fissão nuclear basicamente vamos lá, o que tem no núcleo do átomo? No núcleo do átomo tem prótons, que tem carga positiva, e prótons, carga positiva. E os dois se repelem. Cara, não vão ficar juntos, não tem como ficar junto, porque eles se repelem. Mas olha a sacada, tem um próton aqui. Aí, Fred, você pega outro próton e vai trazer para cá. Esse próton tá paradão aqui, travado nesse local. Você vai empurrar. Quando você empurra para trazer, tem uma repulsão entre eles. Então, para trazer para cá é difícil. Para cá é difícil. Para cá é difícil. Você gasta muita energia para deixar os dois juntinhos. Mas se largar, eles vão embora. Certo? Acontece que a gente fala que quando trouxe um para cá, você gastou muita energia, essa energia está acumulada na forma de energia potencial. Energia guardadinha aqui. Como se fosse um elástico bem esticado. Tá aqui, pronto. Neto, e se largar? Então, mas você não vai largar não, porque eu vou colocar um cara no meio que vai colar os dois. Esse cara chama-se nêutron. A função do nêutron é colar os prótons. Então, aí você traz mais um próton para cá. Vai Cara, acumulando aquilo ali. Só que para trazer um próton era difícil. Para trazer agora um outro é mais complicado, porque tem dois repelindo ele. Então você gasta mais energia. Quando você pega um núcleo de um átomo que é formado de prótons, tá cheio de energia potencial acumulada. E se alguém por acaso pegar e quebrar o nêutron, agora esse nêutron não cola mais ninguém. É basicamente a ideia de que... Você tem irmão ou não? Não, Tem. tem uma irmã. Tem uma irmã? Você tem irmão? Não? Eu tenho. Lá em casa nós somos 6 e tal. 5, como falei, 6 e tal. Tem 6 e tal. Tem hora que briga, né? Aí um não quer ver a cara do outro. Aí tem uma força muito mais forte, que é a força mãe. Te obriga. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui do lado dele. Tem a tensão entre os dois? Pronto. Então, eu sou o próton, meu irmão é o próton e minha mãe é o nêutron. Fazer a colinha entre eles. Aquela tensão toda. Esse é o núcleo do átomo. Na hora que minha mãe sair, o que acontece? Libera aquela tensão toda? Ok, então quebrar o núcleo do átomo, fissionar, fissão nuclear, é liberar essa energia que está acumulada lá. Essa é a bomba de Hiroshima. Só que chegou um momento que o pessoal falou o seguinte, não, vamos fazer diferente.
Vamos pegar a equação de Einstein, a equação mais famosa do mundo. E Uhum. é igual a mc ao quadrado. E é energia. M é massa. C é a velocidade da luz elevado ao quadrado. Ela já é absurda, ainda está ao quadrado. Toda vez que uma massa sumir, aparece energia no lugar. Então a história é o seguinte: vamos pegar e fazer Dragon Ball, fusão, pá! E vamos pegar agora, fazer a massa sumir e transformando em energia. O nível de energia liberada ao fazer a tal de fusão, porque você vai ter aqui uma matéria, outra matéria, e junta os dois. Pá! Quando juntar os dois, isso não tem a mesma massa que os separadinhos. Esse tem um de massa, um de massa. Na hora que junta, eu esperava 2. Não tem 2. Tem um valor menor que 1. Porque essa diferençazinha foi transformada em energia. Caramba. E essa energia é tão absurda que agora você tem as bombas de fusão nuclear. Nossa. Sabe quem funciona assim? O Sol. A energia liberada pelo Sol é gerada por fusão nuclear. Ou seja, o ser humano criou o solzinho desse. Para fazer o quê? Bomba. Bomba. Então, Explode chegou uma dessa, vai um estado inteiro pra um bala? estado inteiro, a gente está falando de continentes inteiros. E tem um negócio que, Que isso, a véi? bomba ela tem que explodir no ar, ela não pode bater no chão, porque senão a Porque- terra absorve. Não, é porque a área diminui, né? Se tiver aqui, se tiver lá em cima, alcança mais. Não é essa a ideia? Quanto mais alto tiver, você cria uma esfera de energia, né? Que vai E expandir, atinge- tipo um cone. Pega mais E espaço. atinge mais, então é mais eficiente. Então chegou um ponto na brincadeira e falou o seguinte: não, essa bomba não pode, tá bom? Acordo, toca a mão, Fred, toca a mão. Essa bomba a gente não vai fazer, não. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem, Não pode, mas todo mundo tem. todo mundo tem. Então chegou um momento que o pessoal falou o seguinte: nessa escala de brincadeira, não dá mais. Onde é que a arte entrou? Ela entra em Watchmen falando o seguinte: olha o que aconteceu. E a gente sabe que em Watchmen alguém vai e detona as bombas, né?